Durante esse período de missões mundiais, nós estaremos pregando sobre missões mundiais, sobre o cumprimento da grande comissão. Abram suas Bíblias no texto mais conhecido da Bíblia, onde falamos da grande comissão. A última ordem de Jesus aos seus discípulos. Mateus capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. Mateus capítulo 28, do versículo 15 ao versículo 20. Quero convidar a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Só falando desta roupa que eu estou vestido, a primeira jovem que foi enviada daqui do Piauí para a Junta de Missões Mundiais, a Igreja Batista Morada Nova a enviou, a Selena, que hoje é a esposa do Jailson, de vez em quando está lá na nossa congregação. A Selena trouxe para mim do Senegal. Senegal é um país aberto para se pregar o Evangelho. Ao mesmo tempo, é um país extremamente perigoso para quem tem a fé evangélica ou a fé cristã. Pode ser evangélico, pode ser católico. Lá a religião oficial é muçulmana. Oficialmente a religião do Estado é muçulmana. Mas o que predomina é a feitiçaria. A Selena contando a respeito do Senegal, muitas mães carentes vendem as suas filhas ainda no ventre. Seja criança, mulher, seja homem, são vendidas ainda no ventre para os feiticeiros, para pedirem esmola, para ficarem na rua pedindo esmola. Ela disse que os ônibus que transitam, os ônibus coletivos, têm os rostos dos feiticeiros mais renomados nos ônibus. Fora dos ônibus, a foto, a imagem nos ônibus pelo lado de fora são dos feiticeiros. Porque, embora a linguagem oficial do Estado é francês, mas tem muitos dialetos tribais. Então, só falando um pouco a respeito do Senegal. E Selena esteve lá servindo a Deus por um período de quase 3 anos. Leio e os irmãos observam a leitura. Mateus 28, do 15 ao 20, diz o seguinte: vamos ler a partir do versículo 16, não do 15. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Graças te damos, Pai. O Senhor não somente nos deu a ordem de gerarmos discípulos,
de fazermos novos discípulos. O Senhor nos motivou, declarando que estaria conosco e está conosco todos os dias, até o fim. Obrigado por este cuidado que o Senhor tem conosco. Rogamos pelos países que ainda não temos missionários, mas rogamos também por aqueles países que já têm missionários nossos, para que o teu evangelho cresça, para que o teu reino seja conhecido diante daqueles que ainda não o conhecem. Protege os teus servos, que estão em países onde é proibido falar do teu amor, da ousadia, de maneira que eles não temam, porque uma coisa o Senhor prometeu e o Senhor cumpre, de que estaria e estará conosco e está com eles, aonde quer que eles estejam. Rogamos, ó Deus, fala nossos corações através da Tua palavra, motiva-nos e nos dá ousadia a fazermos missões e cumprirmos a Tua missão, onde quer que estejamos, na nossa casa, na escola, na faculdade ou no trabalho. Somos Teus servos, somos discípulos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A grande comissão, ou o cumprimento da grande comissão, o tema da nossa mensagem de hoje. O mandamento final de Jesus Cristo para a igreja continua ecoando através dos séculos, incentivando os seus seguidores, ou os seguidores de Jesus Cristo, a fazerem discípulos de todas as nações. Embora o Evangelho tenha tido progresso significativo, nós quando vamos à Convenção Batista Brasileira, nós podemos ver quanto os batistas têm crescido no mundo. Já estamos em 84 países. Já somos mais de 2.800 missionários em todo o mundo. E ainda falta muito a fazer. Apesar deste avanço significativo nas últimas décadas, os batistas, principalmente os batistas brasileiros, agora com a visão de igreja multiplicadora, que não é só no Brasil, os brasileiros estão indo para fora do Brasil, levando esta visão, aonde os princípios da igreja são relembrados. Até algumas pessoas perguntam o que há de novo nesta visão de igreja multiplicadora. Na verdade, não há nada de novo. Nós estamos voltando ao que era antes a igreja, se preocupando e amando aos perdidos. Apesar de todo este avanço, a tarefa de completar a missão ainda está longe de ser cumprida. Ainda há países como a Coreia do Norte que não temos missionários lá. Não temos. Houve uma das convenções batistas brasileiras que participamos, onde havia um missionário na Coreia do Sul, e ele ficava nos limites entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, soltando balões. Ele procurava a direção do vento, onde soltavam balões, e que ele ia até uma determinada altura dentro da Coreia do Norte, e ele perdia a altura e caía na Coreia do Norte, só que estes balões
eram escritos neles trechos dos evangelhos. E quando descobriram que havia alguns coreanos que estavam lendo a Bíblia, mas lá, se descobrir que algum coreano guarda algum resquício da Escritura Sagrada, é condenado à morte. Um casal jovem daqui do Piauí estiveram lá. Hoje eles se congregam na Igreja Batista, na IBEM, na Igreja Batista Metropolitana, Igreja Batista Evangélica Metropolitana. Inclusive a roupa da sua esposa foi a roupa que a irmã usou aqui, a coreana. Eles contando para nós que vários jovens de várias nações entraram na Coreia do Norte, dizendo ser um intercâmbio. Mas eles acharam admirável onde havia pessoas de várias nacionalidades e se davam tão bem. Alemães, americanos, brasileiros, franceses, espanhóis. E eles não sabiam que é porque eram crentes. Qualquer estrangeiro que entra lá, ele é vigiado 24 horas por dia para saber aonde ele anda e com quem ele fala. E ao sair do hotel, onde eles estão hospedados, eles são acompanhados por pessoas 24 horas, aonde eles estiverem. Esse jovem que foi lá, ele disse: pastor, nós começamos a falar a respeito de Jesus para uma das guias, que eles chamam de guia, mas na verdade são funcionários do governo, para observar e vigiar aquelas pessoas que entravam ali. Depois que eles cativaram a simpatia daquela guia, ele tentou falar de Jesus. E ela disse: não pode falar isto, pelo menos aqui nós estamos sendo monitorados. Não se pode falar. Várias vezes ele tentou falar. E ele disse que foi impedido todas as vezes, porque estavam sendo monitorados. Então, as últimas palavras de Jesus Cristo para os seus discípulos, antes da sua subida aos céus, foram as seguintes: vão, façam discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20. Onde o Senhor Jesus dá ordem aos seus discípulos para fazer discípulo. O precursor das missões modernas, William Carey, em 1792, ele traduziu as palavras de Jesus Cristo como a grande comissão. Foi ele que deu este nome às ordens de Cristo aos seus discípulos. Uma tarefa a ser cumprida pela igreja até os confins da terra, até que todas as nações, tribos, línguas ouçam sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E isto está em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Como corpo de Cristo, como discípulos de Jesus Cristo, como seguidores, imitadores de Cristo que somos, nós precisamos cumprir esta missão. Embora sabendo que ainda há muito a se fazer, não podemos descansar. A grande comissão não é uma opção para nós, não é uma opção para os seus discípulos, para os seus seguidores, não é uma opção a ser considerada por nós, mas a grande comissão, a ordem de Cristo, em Mateus capítulo 28, verso 18, é uma ordem a ser obedecida por nós. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, portanto, esta palavra ela tem peso.
Eu fui procurar o significado desta palavra, portanto. E no dicionário, é uma conjugação conclusiva, que significa introduzir uma oração coordenada que contém a conclusão de um raciocínio ou exposição de motivo anterior, que pode significar também logo, por conseguinte, consequentemente, por isso, assim sendo, de modo que, e assim por diante. Jesus Cristo, após nos entregar a grande comissão, após Ele nos dar essa ordem, também nos deu a promessa e o incentivo para cumprirmos esta missão. Quando Ele disse: eu sempre estarei com vocês todos os dias. Ele declara que ao cumprirmos a missão, nós não estaremos sós. Nós temos a sua companhia. E como seguidores de Jesus Cristo que somos, seguidores não significa andar atrás. Seguidor significa alguém que imita. A nossa única opção é obedecer ao chamado daquele a quem nos conclamou para essa tarefa. Cabe-nos a cumprir esta missão. Ele nos entregou a tarefa e tem nos capacitado. Não só nos entregou a tarefa, quando Ele, em Atos capítulo 1, versículo 8, Ele disse: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós já temos a capacidade de gerarmos discípulos. Ah, mas eu não conheço a Bíblia. Mas você conhece o que Jesus Cristo fez na sua vida e levou você a depositar nele a sua fé. Não sabe dizer isso? Desde o momento que nós podemos compartilhar a nossa fé, dar o nosso testemunho, podemos dizer assim, nós já podemos mostrar quem é de fato que faz toda a diferença em nossas vidas. E através do nosso testemunho, nós podemos deixar bem claro que o que Ele fez na nossa vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pecador. Independente de quem quer que seja, ou o estilo de vida que leve, Cristo tem todo o interesse de transformar. E ao sermos transformados, e aí nós abraçamos também a ordem de Jesus Cristo. Todos os discípulos de Jesus Cristo, todos aqueles que creram nele, são potenciais geradores de novos discípulos. Ele nos capacitou com essa prerrogativa de fazermos discípulos. E tem nos dado todos os recursos, todas as ferramentas para realizarmos, ainda neste século, o cumprimento desta missão. Eu fico pensando, se a igreja do Senhor realmente entendesse o que o Senhor nos chamou para fazer. Eu não posso compreender que haja alguém que é denominado discípulo de Jesus, que não ama o pecador, de maneira que deseje que ele também vá para o céu. Porque o caminho do céu é único. É Cristo Jesus. E o meio para andar nesse caminho só tem um. Depositando a sua fé única e exclusivamente naquele que veio dos céus e tornou-se o caminho. Ele mesmo declara:
eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. E nós que já conhecemos o caminho, esse caminho que nós conhecemos nos deu uma ordem. E como discípulo de Jesus Cristo que nós somos, o que temos feito para demonstrarmos que, de fato, nós temos interesse de cumprir esta grande comissão? Nós temos interesse de cumprir a ordem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus diz de muitas maneiras que a árvore que não dá fruto, e falando a respeito de nós. Se nós não produzirmos frutos, que são vidas, a proposta é que o machado vai ao tronco e é cortado. Não é para nos amedrontar. Essa proposta bíblica não é para nos amedrontar, é para nos encorajar. É para que nós tomemos tento de que há uma ordem a ser cumprida. Há uma missão que nos aguarda a cumprir. E queridos, a base desta missão que devemos cumprir, a base desta grande comissão, é o poder do Espírito Santo. É por isso que eu digo que todos que temos o Espírito Santo de Deus, nós somos potenciais geradores de novos discípulos. Através do nosso testemunho, através das nossas palavras, uma vez que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos obrigação a cumprir. Nós temos ordem daquele que nos chamou para fazermos. Atos 1:8, eu quero ler para que nós observemos o que a Escritura Sagrada nos diz. Vocês receberão poder quando o Espírito de Deus, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, se de fato nós somos discípulos de Jesus, nós temos esse poder. A base deste cumprimento da grande comissão é o Espírito Santo de Deus. Sozinhos jamais somos totalmente incapazes. Apesar de nós, às vezes, ficarmos aflitos quando nós falamos de Jesus, e às vezes as pessoas não querem aceitar. Achamos que a nossa boa palavra, achamos que a nossa habilidade de falar bonito, que pode transformar ou dar a fé ao coração de alguém. Mas quem é que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo? Não é o pregador. Não é o mensageiro. É o Espírito Santo de Deus. Nós só precisamos cumprir a missão, nós precisamos simplesmente sermos o porta-voz. Porque quando nós falamos, é Deus falando através de nós. Quando rejeita a nossa palavra, está rejeitando a palavra de Deus. E é por isso que nós devemos orar por aqueles que vão nos ouvir. E devemos orar por nós também, para que o Espírito Santo de Deus mova o coração daqueles que vão nos ouvir através de nós, da maneira como falamos. Ele pode nos dar sabedoria para que possamos falar de maneira atraente, de maneira agradável, de maneira que as pessoas tenham interesse pela Escritura Sagrada. E é por isso que eu digo que a base do cumprimento da grande comissão é o poder do Espírito Santo de Deus.
Porque pela nossa própria capacidade, nós podemos criar muros de separação. Assim que eu me converti, eu não tinha entendimento a respeito de como falar de Jesus. Eu falava do meu jeito. Me tornei um chato. Muitas pessoas que me conheciam, às vezes, não gostavam de ficar perto de mim, porque eu queria fazer discípulos. E uma das pessoas que mais me antipatizou foi a minha família. E eu comecei a orar por mim mesmo, para que Deus me desse sabedoria de como eu poderia falar de Jesus de maneira que eles dessem atenção. A princípio, eu falei de Jesus através do meu comportamento, do meu testemunho. Passei um tempo grande sem falar de Jesus para nenhum deles. E depois que eu percebi que eles tinham mudado e que tinha prazer de ficar perto de mim novamente, e até alguns pediram que eu falasse, inclusive meu pai. E aí eu comecei a falar novamente de Jesus, mas sempre preocupado como eu poderia falar de maneira que atraísse o coração deles. Eu não queria alcançar o coração daquelas pessoas que me interessavam ganhar para Cristo à minha maneira. Eu queria que o poder de Deus se manifestasse através de mim, de maneira que eu pudesse alcançar o coração daquelas pessoas, porque eu sabia que não era eu que poderia transformar a vida deles. Eu entendi isso muito cedo. Mas não deixava de ficar preocupado ou angustiado quando eu falava de Jesus. E parecia que eles tinham entendido, e a minha expectativa de aceitarem a Cristo era grande, mas aí nada. Demorou bastante tempo, até que aquilo que eu falava, a semente que foi plantada, realmente produzisse fruto. Mas nós precisamos compreender que o poder, embora estando em nós, o poder não é nosso. O poder é do Espírito Santo de Deus que age através de cada um de nós. É Ele que faz a obra. O poder sobrenatural, poder milagroso, que transforma corações, que transforma vidas. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz que não se envergonha do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. A tradução que diz, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Que são o poder de Deus em ação. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus em ação, para salvar a todo aquele que crê, primeiramente dos judeus e também dos gentios, daqueles que não são judeus. Esse poder é a base para que as nossas palavras causem o impacto necessário no coração daqueles que nos ouvem, para cumprirmos as ordens do nosso Mestre Jesus. Não é poder para mandar em alguém, não é poder para oprimir alguém ou subjugar, mas poder para obedecer a ordem de Cristo Jesus e apresentá-lo a quem ainda não o conhece. Apresentá-lo de maneira agradável. Eu ouvi a história uma vez de um pregador. Ele disse que assim que um missionário
foi para o seminário e ele começou a pregar em praça pública. Todo final de semana ele estava na praça, onde ele falava. Ele subia no banco de cimento e ali com uma caixa de som, e ele pregava e as pessoas passavam para lá e para cá e não dava muita atenção. Mas logo mais à frente havia um palhaço, onde ele contava muitas histórias engraçadas e as pessoas se amotinavam. Havia uma grande multidão parada para ouvir as piadas e as histórias daquele palhaço. E o pregador, prestando atenção, imaginava: meu Deus, eu estou aqui falando a verdade, chamando a atenção do povo, e o povo passa para lá e para cá e não me dá atenção, ninguém para me ouvir. E ali está aquele palhaço falando tanta bobagem, tantas mentiras nas histórias dele, e as pessoas param e ficam embebecidos, ficam horas ouvindo aquele homem falar. E ele disse consigo mesmo: eu vou parar aquele palhaço, eu vou conversar com ele e vou perguntar a ele o que ele leva a atrair tanta gente. E ao terminar a apresentação daquele palhaço, ele foi, chamou ele e perguntou: amigo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Enquanto eu estou pregando ali, você me vê todo final de semana pregando ali naquele mesmo lugar, e você está aqui também fazendo o seu trabalho, mas a minha pergunta é o seguinte: por que eu estou falando a verdade ali e as pessoas não dão atenção, e você logo depois de mim fala tanta mentiras, história de trancoso, e as pessoas dão atenção e se amotinam aqui para lhe ouvir? E eu pergunto para você: você tem alguma explicação, meu amigo? Ele disse: ó, nobre pregador, tenho a explicação, sim. Eu já observei várias vezes você pregando, e até acho interessante. Suas palavras de fato são verdades. Agora, meu amigo, a diferença é, enquanto você fala a verdade, sem motivação, enquanto você fala a verdade como se fosse mentira, eu falo a mentira como se fosse verdade. Esta é a diferença. Tudo que eu conto ali não é verdade, mas eu falo com entusiasmo, eu falo com paixão, porque me interessa atrair a atenção de quem passa. E você parece que não está tão motivado, parece que nem você acredita no que você fala. Você fala tão cabisbaixo, você fala tão desanimado. E às vezes nós estamos falando de Jesus assim. Quando vamos falar do time do nosso coração, como é que nós falamos? Cadê os flamenguistas aí? Como é que você fala do Flamengo? Rapaz, o Flamengo é time. Pode perder. Pode perder. Como eu falo do meu São Paulo, às vezes não está tão bom, mas a gente não fala do mesmo jeito daquele que deu a vida por nós na cruz, gente. A gente não tem a mesma paixão, a gente parece que não crê naquilo que nós estamos vivendo. E é por isso que a igreja não tem alcançado o objetivo que deve ser alcançado. Às vezes até falamos da vida alheia com paixão para que as pessoas acreditem na nossa história, mas não temos a mesma avidez, não temos a mesma paixão para falar da vida de Jesus. E é por isso que eu fico a pensar, se a igreja do Senhor tivesse mais convicção e mais paixão para falar do reino de Deus, de maneira que as pessoas entendessem e desejassem conhecer, nós transformaríamos o mundo, gente.
porque o Evangelho tem poder para transformar. Mas para isto é necessário que façamos isto no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. E às vezes o poder de Deus está tão pequeno, mas tão pequeno, que não se percebe em nós. Eu não sei se pelo estilo de vida que vivemos, pensando na metáfora de uma bateria recarregável. Supondo que você tenha uma bateria recarregável e você não usa ela. Não usa o poder dessa bateria para nada. Não usa a sua carga. Vai perdê-la, porque ela tem período de validade. Não é assim? E até mesmo ela perderá a sua capacidade de recarga. Assim também pode acontecer conosco. Nós pedimos oração para que nós sejamos motivados espiritualmente. Quantas vezes nós estamos pedindo pela nossa vida espiritual aqui? Quantas vezes nós estamos pedindo oração? Orem pela minha vida espiritual, para que eu seja animado, para que Deus me encha do Espírito Santo. Mas se essa carga do Espírito Santo que nós pedimos vem sobre nós e ela não é utilizada para o fim que deve ser, o Senhor tira. Ficaremos vazios novamente. Mas quanto mais usar o poder do Espírito Santo, quanto mais você o utilizar, você não vai precisar mais pedir oração pela sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque quanto você mais usar, mais Deus lhe dará. Quanto mais você usar o poder do Espírito Santo para fazer a grande comissão do Senhor Jesus ser cumprida, mais cheio do Espírito Santo você será, mais poder você terá. E se não usar, Ele tira. Porque você vai ter para quê? Se não está sendo utilizada, para que esse carrego? Para que esse poder? Então, caso a pensarmos, nós temos pessoas que nos cercam que ainda não conhecem Cristo. E às vezes nós temos pessoas amadas dentro da nossa casa, ou que se distanciou de Cristo, ou que não conhece Cristo. Nós temos pessoas que precisam que nós os motivemos a querer Jesus, a querer ir para o céu. Portanto, somos discípulos de Jesus. E no poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos trabalhar. Vamos completar essa missão. Precisamos estar dispostos a isso. Não podemos pensar somente nos países que têm dificuldade de receber o Evangelho. Nós precisamos olhar também para a nossa Jerusalém, a nossa casa, nossos vizinhos, os nossos amigos. Se de fato você é amigo e tem amigo, você só é amigo se alertá-los do perigo, porque eles podem morrer sem Cristo. Nós temos o poder do Senhor, nós temos o poder do Espírito Santo. Use-a, produza vida, seja frutífero, e assim cumpriremos o ID de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pai, graças te damos pela tua palavra.
Nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos alcançou e não somente nos deu a salvação, deu-nos esta missão, a missão de fazer discípulos. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero fazer um convite muito especial. Se dentre nós há alguém que ouviu o chamado do Senhor e ainda não atendeu esse chamado, de primeiramente tornar-se um discípulo de Jesus. Se há alguém dentre nós que de coração deseja depositar a sua fé única e exclusivamente em Cristo, nesta noite você tem essa oportunidade. Portanto, se há alguém dentre nós que ainda não declarou a Jesus Cristo como teu Senhor e o teu Salvador, e nesta noite você deseja fazer essa declaração de fé, levante a tua mão, quero orar por você. Há alguém esta noite? Mais uma vez eu quero repetir esse convite, porque se houver alguém com esse desejo no coração, eu não quero que você saia daqui sem fazer esse gesto de fé. Se há alguém dentre nós que ainda não fez essa declaração de fé, declarando Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, e nesta noite você deseja de coração fazer essa declaração, levante a tua mão, eu quero orar por você. Alguém? Eu quero fazer um outro desafio. Se você ouviu esta mensagem, se sentiu tocado para ir ao campo missionário, a ser um pregador, a ser um missionário, você quer ser capacitado, você quer seguir a Jesus, não somente como um discípulo, mas como alguém que entendeu que o Senhor te chamou e se sente vocacionado para isto. Então, se você de coração, só se você realmente entender isto, então se você se sente vocacionado pelo Senhor e ama as almas perdidas como Cristo ama, fique de pé. Eu quero orar por você. É um convite para você se tornar um missionário. É um convite para você se tornar alguém que vai ao campo, que quer ir, não somente orar, não somente ofertar, mas quer ir. Há alguém? Fique de pé. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E eu vou continuar fazendo este convite, porque eu quero de coração que daqui da nossa igreja saiam muitos pastores, missionários ao campo para produzir vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe.